Olá, bem-vindos à trilha dos trabalhos acadêmicos da SET Experience 2020. O Flávio Ribeiro Nogueira Barbosa, da UFPB, irá apresentar o trabalho BEM TV, Arquitetura Híbrida, CDN, Peer-to-Peer, para distribuição de vídeos ao vivo na internet. Hoje eu irei apresentar um trabalho que propõe uma arquitetura híbrida CDN Peer-to-Peer para a distribuição de vídeos ao vivo na internet. Um trabalho realizado por mim, Flávio Ribeiro Nogueira Barbosa, e orientado pelo professor Guido Lemos de Souza Filho. Como agenda, introdução, trabalhos relacionados, vou trazer um pouco do contexto tecnológico, aprofundar um pouco mais na proposta de trabalho, a arquitetura e sua implementação, e finalizar com os resultados, conclusões e trabalhos futuros. Como introdução, crescimento da audiência na internet é bastante substancial, é de senso comum hoje de que a internet cresce com bastante velocidade e a preferência dos usuários que consomem conteúdo na internet tem se voltado para conteúdo de vídeo. Você vê em redes sociais como Snapchat, Instagram, mas você também vê em diversos outros dispositivos e diversos outros ambientes que o vídeo já se tornou o principal tipo de conteúdo consumido na internet. Existem alguns eventos satélites, como exemplo o Super Bowl 53, que foi transmitido para mais de 7 milhões de dispositivos únicos nos Estados Unidos. Também um outro exemplo, a Copa do Mundo de Futebol, FIFA, em 2018, teve um pouco mais de 1.200.000 usuários simultâneos para os usuários domésticos do Brasil. Então, são números bastante significativos de consumo de conteúdo nos eventos dos últimos anos. Ao mesmo tempo que a quantidade de usuários consumindo esse conteúdo aumenta, a qualidade da produção e da distribuição também cresce. Então, a gente sabe que existem trabalhos para melhorias de codecs, mas a resolução cresce muito rápido. É 4K, 8K, o espaço de cor também, existe um avanço muito grande com HDR. Então, tudo isso termina impactando o terceiro vetor desse slide, que é a escalabilidade. Se você quer entregar um conteúdo de alta qualidade para essa quantidade de usuários ao mesmo tempo, você vai ter que conseguir uma maneira escalável para isso. Então, só para ilustrar o crescimento na audiência média por minuto, né, em milhões de usuários nos últimos 3 Super Bowls, 52, 53 e 54, e aí também na qualidade em termos de bitrate, em kilobits por segundo, como que cresce a qualidade desse vídeo que você está consumindo na sua casa ou no seu dispositivo móvel. Aqui, já trazendo aí o problema de escalabilidade, são a quantidade de rebuffers, de eventos de rebuffer que os usuários estão recebendo, estão experienciando em um determinado lugar, também um determinado provedor de telecomunicações. Nesse caso aqui, um usuário em Caruaru, utilizando a Embratel, ele teve 92 eventos de rebuffer para um determinado evento ao vivo. Então, a gente foi para a literatura, foi para a academia, foi para a pesquisa e entendeu que peer-to-peer se apresentava como uma alternativa aparentemente viável para esse problema de transmissões em larga escala, e a gente decidiu se aprofundar um pouco mais e tentar entender, de fato, o que é que já tem, o que é que já foi criado e como é que a gente traz para um contexto mais atual, né, no nosso cenário de transmissões ao vivo na internet. Antes da gente entrar nos trabalhos relacionados, eu vou passar um pouco sobre os conceitos, só para poder a gente criar uma base para poder a gente descrever melhor os trabalhos relacionados. Então, aqui são alguns dos pontos que eu vou abordar, indo diretamente para os protocolos de streaming de vídeos. Existem dois tipos bastante diferentes. Um é um protocolo stateful, na verdade é uma família de protocolos, RTP, RTCP, RTSP, RTMP.
todos eles têm conexões stateful, ou seja, são conexões entre o usuário e o servidor que vão se manter persistentes durante a transmissão daquele evento, o que traz bastante baixa latência. O usuário que assiste aquele vídeo, ele assiste em bastante baixa latência, porém, existe um problema muito grande de escalabilidade, porque o servidor vai ter que manter conexões abertas com todos os usuários que querem assistir aquele conteúdo. A indústria fez uma migração, sabendo que o HTTP é um protocolo de escalabilidade, é um protocolo que consegue entregar o conteúdo para milhares e milhões de usuários. A indústria evoluiu uma ideia de conseguir utilizar esse protocolo HTTP para servir vídeo também e vídeo ao vivo. Então, na verdade, foi uma família de protocolos. A gente teve o HLS da Apple, o Dash da MPEG, o Smooth Streaming da Microsoft e o HDS da Adobe também. Todos eles saíram meio que ao mesmo tempo. Todos eles usam o mesmo fundamento, onde você tem uma fonte de vídeo, você tem um encoder, e aí o servidor ele é responsável por segmentar aquele vídeo e atualizar um arquivo de texto chamado manifest, que é que vai guiar aqueles players para assistir o vídeo, né? Então, só um exemplo aqui, imagina que o vídeo está chegando nesse segmentador, você tem segmento 1, 2, 3, 4 até o 7, no caso o segmento 1 é o mais velho, o segmento 7 é o mais novo, cada segmento tem 4 segundos de vídeo, e aí conforme você vai assistindo o vídeo, conforme a câmera vai gravando, o encoder vai codificando e o segmentador ele vai segmentando, novos segmentos vão aparecendo naquele manifesto. Então, apareceu o segmento 8, apareceu o segmento 9, no segmento 10 a gente teve um usuário que chegou para assistir aquele vídeo, o usuário ele não quer começar a tocar o vídeo do segmento 4 ou 5, porque já é um pouco mais atrás do tempo, né? Já um pouco mais atrasado, então ele começa a assistir no segmento 10, mas o que pode acontecer é que logo após ele começar a assistir a partir do 10, o segmentador já colocou um segmento 11 naquele manifesto, chega um outro usuário, o usuário vai baixar o segmento 11, e aí um problema ou um desafio desse tipo de protocolo é que os usuários não vão ter sincronia na experiência de consumo, o que pode ser denotado como um problema. Não é um problema que a gente propõe resolver nesse trabalho, mas na verdade a gente acha que isso termina favorecendo o escoamento de segmentos de vídeo em um contexto de peer-to-peer, que a gente vai entrar com mais detalhes logo mais. Um outro movimento que foi analisado foi o crescimento da adoção do WebRTC, que foi basicamente uma família de APIs que foram desenvolvidas no browser para poder você conectar um browser com o outro. Então, ao invés de ser o browser cliente indo para o servidor, o WebRTC ele trouxe a possibilidade de browsers conectarem uns com os outros. Então, apenas alguns exemplos de APIs que estão disponíveis. Tem o Peer Connection API, que é utilizado para os usuários conectarem uns aos outros, e aí Stream APIs. No Stream API você pode utilizar essa API para conectar instant messaging, pessoas para comunicação, chats como Zoom, Hangouts, e o Data Channel API, que essencialmente é um socket. Você consegue trafegar dados binários e dados codificados dentro desse socket, desse protocolo, em cima do WebRTC, o que é bastante interessante e bastante poderoso também. Agora que a gente passou pela a forma como se está entregando vídeo, onde tem um segmentador, onde tem segmentos de vídeo, manifest, passando para trabalhos relacionados, o Cool Streaming é um trabalho um pouco mais legado, é um protocolo que aplica Gossip para transmissão de buffer maps, ou seja, se aproxima bastante com
o funcionamento do BitTorrent, e para poder você utilizar esse protocolo, você precisa de uma aplicação nativa, então você precisa instalar alguma coisa no seu computador. Como eu falei anteriormente, é um protocolo um pouco mais legado, onde os nós conectam-se com um nó central para poder baixar todas as informações dos participantes daquela rede mesh, né? Uma rede aleatória, como foi descrita aí no último ponto do slide. PP Live, um deployment comercial com mais de 3 milhões de pessoas, um deployment não estruturado, e o servidor já quebra o fluxo contínuo de vídeo em segmentos, ou seja, mesmo em 2006 já existia essa ideia de quebrar o vídeo em segmentos para serem distribuídos pela rede, mas o HLS, os protocolos que eu descrevi, eles não existiam ainda. Então, já existia essa ideia de quebrar em segmentos, mas não existia a aplicação desses segmentos vindo diretamente do servidor definido por uma especificação como o do HTTP Live Streaming. E um problema desse trabalho é o Startup Delay, ou seja, o usuário que clica em Play, ele espera mais de 20 segundos para poder começar a assistir o vídeo. O P2P-SP, ele também tem essa pegada de segmentar o vídeo, mas são os nós, não é o nó central, nem é o servidor, são os próprios clientes, os próprios usuários, eles são responsáveis por segmentar os vídeos. E aí mais alguns outros trabalhos, como o Core Peer, que ele mistura uma ideia de disposição híbrida estruturada e não estruturada entre os nós. Tem alguns nós que têm responsabilidades bem definidas, tem outros nós que não têm essa responsabilidade tão definida. O OpenSat Relay, que é bastante interessante, ele mistura um pouco o broadcast para poder o vídeo chegar naquele last mile, né, chegar mais próximo do usuário, e aí muito próximo do usuário ele tem uma distribuição IP, ou seja, ele utiliza o broadcast para enviar o vídeo para alguns pontos mais distantes, e aí no last mile, mais próximo dos usuários, ele usa a transmissão IP, é uma ideia bem interessante, especialmente para lugares mais isolados. O Smooth Cache, eu acredito ser um dos trabalhos mais sólidos voltados para transmissão peer-to-peer em cima de HTTP. Eu acredito ser o trabalho pioneiro nessa área. E aí ele já tem a ideia de que vai se reusar todo o mecanismo, o modelo de segmentação vindo do servidor, mas aí ele implementa a ideia de parceiros que têm um score inicial atribuído àquele nó que entra naquela rede peer-to-peer. Então, é uma ideia aqui bastante interessante, que traz bastante inovação, inclusive foi um dos trabalhos que embasou mais a evolução do nosso trabalho aqui na arquitetura que a gente definiu. Voltando para o nosso trabalho, agora que a gente passou pela a parte mais de fundamentação teórica dos trabalhos relacionados, a ideia da gente foi desenvolver uma plataforma híbrida onde a gente pode manter ou até melhorar a qualidade de vídeo média entre os usuários que estão assistindo, diminuindo a quantidade de tráfego para as CDNs, ou seja, fazendo uma transmissão mais barata através do uso de peer-to-peer para poder os segmentos de vídeo serem escoados entre os nossos parceiros. A gente viu na literatura novamente que Peer Assisted Data Sharing pode ajudar até 96% do tráfego pode ser consumido através do CDN Peer-to-Peer. E aí, a gente também vê mais uma outra referência de que embasa a nossa hipótese. Sobre a arquitetura, a gente resolveu definir uma promoção dinâmica de parceiros. Então, o usuário inicial que ele chega para se conectar naquela transmissão, vamos supor uma transmissão de um jogo de futebol, ele é associado um score inicial baseado no round trip delay time com aquele outro usuário. Então, se você tem uma rede com 4 pessoas assistindo, o quinto vai entrar, ele vai ter um score inicial para cada um desses outros 4 parceiros, baseado no tempo que está levando para o usuário mandar um ping-pong. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas isso aí basicamente definia uma única visão
para cada usuário desse enxame, né? A gente usou o conceito de enxame. Então, não estruturado é mesh, então todos os usuários conseguem fazer tudo, né? Eles conseguem conversar o mesmo protocolo utilizando HTTP Live Streaming com o WebRTC, ou seja, usando a tecnologia que os browsers estão oferecendo, evitando a necessidade de uma instalação de um aplicativo extra. Então, a entrada do usuário, o usuário anuncia-se ao tracker, recebe 50 outros peers aleatoriamente, de forma aleatória. O usuário inicia uma conexão WebRTC com cada peer, ou seja, 50 conexões ao mesmo tempo. Ele atribui 1000 pontos àquele usuário e ele manda um ping para aquele usuário, espera receber o pong e calcula o tempo que levou para esse ping-pong ser feito. Esse cálculo do round trip delay time, ele é decrementado dos 1000 pontos, ou seja, daqueles 50 peers que você tinha inicialmente, você conseguiu estabelecer conexão com 40. Os 10 peers que responderem com Pong de forma mais rápida, eles são os 10 peers que são eleitos como os parceiros, né? São os que estão mais próximos daquele usuário, baseado na topologia de rede. E aí, a requisição do manifest, como eu mostrei para vocês anteriormente, existe o manifest, existe os segmentos de vídeo. O caso do manifest, a gente vai deixar nesse modelo sendo baixado pela CDN. A gente acha que é um arquivo de texto que é leve, a gente não quer adicionar delay também na transmissão, então a gente deixa o usuário fazer a requisição do manifest diretamente para a CDN. Uma vez que o usuário foi na CDN, pegou o manifest e olhou aqueles segmentos todos, ele manda uma mensagem de interessado, interested, para os parceiros, no caso os 10 mais rápidos. Se a resposta for choke, o usuário ele vai decrementar 1 do score. Se a resposta for contain, quer dizer que aquele outro usuário ele contém aquele segmento de vídeo que eu quero baixar para poder assistir. Então, eu vou tornar esse candidato a provedor, vou promover ele a provedor. Uma vez que eu enviei o interested, recebi o contain, eu vou enviar o request, e se a resposta for satisfy, no próprio payload do satisfy, eu já vou ter o chunk binário para poder colocar no playback buffer do player e seguir daí. Ou seja, nesse caso, foi uma troca de conteúdo de forma com sucesso, né, de forma que funcionou, e aí eu não precisei ir na CDN pegar aquele segmento de vídeo, eu peguei diretamente daquele usuário que estava próximo a mim. Se a resposta for choke, nesse segundo handshake aí do request, eu também vou decrementar 1 do score. A ideia de decrementar o score e ter essa gerência é para a gente poder reciclar a lista de 10 parceiros, e a gente sempre ter parceiros que possam, de fato, prover os segmentos de vídeo para aqueles usuários. Se o usuário receber choke, de todos os parceiros, decrementa 1 de todos eles e requisita a CDN. Se receber 2 satisfy seguidos de um mesmo peer, transforma-o em sender. Então, promove ele era parceiro, virou candidato, agora ele é um sender. Então, a gente evita fazer esse segundo handshake. A gente já envia o request satisfy, a gente não faz o interested anymore, para evitar o ruído no enxame, né? Implementação. A gente decidiu fazer a implementação em 2 fases. A inicial, baseline, a gente só queria focar na viabilidade técnica. O WebRTC funciona mesmo? Data Channel pode carregar vídeos? A taxa de transmissão vai fazer com que você consiga, de fato, entregar vídeo ao vivo para aquele outro usuário? Caso isso fosse viável, a gente pensou no BenTV Enhanced, que aplica todo aquele diálogo que eu descrevi sobre o interested, o sender, o contain, o choke, toda aquela coisa a gente esperou primeiro validar a ideia de ponto de vista técnico. Então, essa foi a viabilidade técnica. Ao invés de ter o interested, contain, a gente fez um protocolo bem mais simplório, que de certa forma até gera bastante ruído em cima da overlay peer-to-peer, mas a gente terminou
fazendo um trabalho controlado com 10 computadores Mac rodando o player num jogo de futebol. E aí, aqui já é um exemplo do canal Off, também na época a gente de fato implementou essa ideia dentro de um player comercial chamado Clapper, um player que está até hoje sendo utilizado pela Globo.com, porque a ideia era que a gente conseguisse fazer o deployment dessa solução em ambiente de produção na empresa Globo.com na época, né? Então, esse foi o resultado inicial. Você pode ver a linha pontilhada, é a quantidade de segmentos que estão vindo da CDN. No caso, aí você vê que menos segmentos estão vindo da CDN, o que basicamente comprova que muitos segmentos estão sendo trafegados pela rede peer-to-peer, deixando o custo dessa transmissão mais baixo e validando tecnicamente a solução. Então, uma vez que a gente garantiu que funcionava tecnicamente, a gente implementou a arquitetura proposta com o Desire, com o Interested, com o Sender, com o Contain, com o Choke, e aí a gente deployou para 30% dos usuários do Bom Dia São Paulo. Então, isso aí é só um print screen do modelo rodando dentro do palco de ao vivo do Bom Dia São Paulo, e aí a gente teve alguns resultados bem interessantes. Então, 2.833 usuários simultâneos no pico de audiência, mais de 700 usuários estavam utilizando a rede P2P, ou seja, os usuários estavam conectando entre eles e trocando conteúdo de vídeo. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, isso aqui é a quantidade em a porcentagem de chunks, de segmentos, pelo método de entrega. Então, o azul é P2P, o verde é CDN. Então, basicamente, 50% dos segmentos foram entregues através do peer-to-peer para essa transmissão ao vivo em produção para os usuários na cidade e no estado de São Paulo. Então, 42.281 requests para a CDN na amostra onde não tinha o peer-to-peer habilitado, né? Só a CDN normal, uma transmissão convencional. E aí, com o modelo peer-to-peer, que a gente chamou de BEM-TV Enhanced, a gente diminuiu isso para 22.512 requests para a CDN. Então, 19.759 segmentos de vídeos foram trafegados pela malha P2P. A gente conseguiu reduzir o tráfego na CDN em 46,74%, que foi um resultado bastante considerável. Esse aqui é basicamente a informação que a gente conseguiu coletar de todos os usuários, ou seja, basicamente todos os players, enquanto eles estavam assistindo o vídeo, eles estavam reportando essa informação de quantos segmentos estavam vindo pela peer-to-peer, quantos segmentos estavam vindo pela CDN, e aí a gente também tem a informação da qualidade da experiência. Quanto tempo assistido, quantos rebuffers, qual o tempo de sessão. Então, a gente conseguiu também validar de que a qualidade do stream não estava sendo deteriorada com o peer-to-peer habilitado. Trabalhos futuros, um dos problemas que a gente tem com aquele protocolo descrito com o Interested, Contain, o Choke, todas aquelas instruções, elas não garantem a integridade dos segmentos. Então, se um peer, um nó malicioso entrar na overlay e responder para todos os peers que ele tem conteúdo e ele serviu o conteúdo com uma propaganda dele, por exemplo, ele vai terminar fazendo com que os players toquem esse conteúdo ao invés do conteúdo original, né? Então, isso aí é uma falha do protocolo como descrito atualmente. Então, existe um espaço para uma investigação melhor para fazer um sistema de reputação ou alguma coisa nesse sentido. E aí também a aplicação do modelo em redes móveis, que o contexto de redes móveis é um pouco diferente. Talvez senders não poderão estar em redes móveis, também é uma área de pesquisa bastante interessante, como é que você pode utilizar peer-to-peer em redes móveis nesse contexto. Então é isso, algumas referências ao trabalho e muito obrigado
pela oportunidade de apresentar o meu trabalho na SET Experience 2020. Flávio, muito obrigado pela apresentação. Se você tiver alguma pergunta para o nosso palestrante, entre em contato com ele através de seu e-mail.